Grafite. E aí? Você sempre tem um caquinho, tava esperando o que você ia falar agora. Vamos falar mais dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Flamengo. Flamengo e Grêmio, um jogo interessante, porque o Grêmio não vai com o time titular. O Flamengo está numa fase também de buscar uma regularidade maior. Ele está muito bem no Campeonato Brasileiro, mas busca apresentações regulares. É um início de trabalho, é normal, né, Ricardinho? Que o início do trabalho de um treinador que está começando a conhecer o futebol brasileiro não tem a regularidade. É normal, Thiago, principalmente quando se tem um treinador estrangeiro que vem para o futebol brasileiro, por mais conhecimento que ele tenha de futebol, ele tem que ter adaptação, assim como acontece com o atleta também. E aí, falando nesse aspecto, eu acho que quanto mais simples, entre aspas, dentro das convicções dele, mas quanto mais simples for as ações do treinador, no caso do Jesus, melhor os resultados. Quando ele começa a colocar o lateral na segunda linha, quando ele começa a mudar o jogador de posição, não contribui em nada para essa adaptação. E aí depois não adianta reclamar do resultado, porque o resultado ele não vai ser o ideal, né? Então eu acho que é essa análise que para mim é a mais correta nesse momento, entendeu? E por isso justifica essa irregularidade do Flamengo. Eu acho que o Flamengo precisa de repente, de um tempo maior aí para o treinador poder trabalhar a equipe, né? Tá tudo certo, mas essa adaptação dele pode ser mais simples se as ações dele também forem mais simples em relação à escalação da equipe. Entendi, ó. Falando em escalação, ó, Diego Alves, Rafinha, Tuller, Mari e o Felipe Luiz, alguns jogadores novos também fazem de adaptação ao futebol brasileiro, né? O Mari, o Rafinha, o Felipe Luiz, ou adaptação ou readaptação. Cuejá de volta, Arão, Everton Ribeiro, Gerson, também acho que tem uma readaptação aí, Arrascaeta e Bruno Henrique. Então acho que passa por tudo isso aí, Grafite, jogadores que estão se adaptando, treinador que está se adaptando e um esquema de jogo que não é o mais simples para todo mundo entender. Ele teve, acho que, não me engano, 15 dias de trabalho, né, nessa intertemporada aí que teve parada para a Copa América. E já foi para jogos decisivos também, né? Onde ele não podia fazer muitas experiências. Mesmo assim, ele fez experiências e viu que não deu certo, né? Saiu de um jogo tecnicamente, mentalmente, fisicamente do nível muito alto do Emelec, que foi jogar em Salvador contra o Bahia, tomou 3-0 no primeiro tempo, ou seja, ele está se adaptando, conhecendo o futebol brasileiro, conhecendo a logística do futebol brasileiro, que é muito difícil. Também. Ele trabalhou no futebol português, mas em Portugal a viagem mais longa é 2 horas de avião. Aqui no Brasil não, ele se locomovia de trem, essas coisas. Ele jogava em Portugal, ele jogava contra 2 clubes, Sport. Na briga pelo título? Sport e Porto. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil ele tem mais 8, 9 clubes que jogam de igual para igual com o Flamengo. É difícil, tudo isso pesa também no dia a dia, no conhecimento, conhecer os jogadores, o plantel dele. Mesmo ele falando que eu gosto acompanho o futebol brasileiro, mas o dia a dia é diferente. Eu acho que tem que dar um pouquinho de tempo ainda para ele botar a cara dele na equipe. E acompanha daquele jeito, né? Porque, imagina, a gente acompanha o Campeonato Brasileiro com atenção. A gente tenta acompanhar o máximo possível do futebol europeu. E ele lá também, certamente, e é muita coisa. Então, imagino que não fosse a prioridade dele na época que ele estava na Europa. E ele estava no futebol árabe, né? Ele estava na Arábia Saudita, se não me engano, né? Na Arábia Saudita a demanda é muito pelo futebol europeu. Isso. Passa alguns jogos de futebol brasileiro, mas ele está conhecendo agora, ele está vendo como é que é. Eu acho que ele está tendo a mesma dificuldade que o Sampaoli teve lá no Campeonato Paulista. Só que o Sampaoli começou lá no Campeonato Paulista, é diferente. Ele já chegou no mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores, e brigar para não deixar Palmeiras, Santos abrirem muitos pontos no Brasileirão. E ele teve 6 anos no Benfica, 3 anos no Sporting. E, Ricardinho, nesse jogo contra o Emelec, acho que ele teve uma emoção que ele não conhecia na carreira dele ainda, mesmo com toda a experiência. No jogo de volta ou no jogo de... No jogo que classificou, que ele ficou ali no banco de reserva. Acaba aquela festa toda. Acho que nos dois, porque no primeiro ele... Primeiro ele, como a gente diz lá, ele viu a viola em caco, né? Porque as oportunidades que o Emelec teve de fazer ou aumentar o placar naquele jogo, devido a algumas escolhas que ele fez, ele correu um risco, conseguiu retomar no jogo de volta. Mas sem dúvida que o Daniel Alves, por exemplo, que é brasileiro, na chegada dele a São Paulo, ele falou, né, do carinho, enfim, do calor do torcedor brasileiro em relação a outros lugares da Europa. E ele
com certeza ele está passando por isso também, né? Principalmente a torcida do Flamengo, que é uma torcida participativa, apaixonada, que empurra o time, que apoia o time, que comparece, né? A média de público aí da torcida do Flamengo nos jogos em casa é excepcional. Vamos ouvir uma palavrinha do Everton Ribeiro. Ele falou hoje sobre essa disputa no Campeonato Brasileiro. A gente falou um pouquinho aqui, Grafite, times que ainda estão na briga pelo título. Ontem o Sérgio Xavier falou uma coisa interessante, que a pausa da Copa América deu a impressão que a gente está no segundo turno, mas não está ainda. Não tá, 14ª rodada. Vamos ouvir um pouquinho do Everton Ribeiro sobre isso. Eu vejo um campeonato aberto, né? Lógico, com uma vantagem boa do Santos, mas temos condições de reverter. É um campeonato longo, a equipe deles vem numa regularidade, né? O que nós não estamos tendo, então a gente tem que tentar fazer essas vitórias seguidas para poder diminuir essa vantagem e no confronto direto vencê-los, né? Então falando de confronto direto. O Grêmio, no caso, não está tão embaladão, né? Teve um início muito complicado, está aqui atrás, em 11º com 16 pontos no Campeonato Brasileiro e vai com um time alternativo para enfrentar o Flamengo. Tem só 3 jogadores titulares na relação, talvez nem comecem jogando. Mas é porque o Grêmio, assim como fez o ano passado, o Grêmio nesse momento prioriza as outras competições, né? Ele prioriza a Copa do Brasil, né? O Grêmio prioriza a Libertadores, que são competições de mata-mata e que estão numa reta final, né, de competição. O Campeonato Brasileiro, como você colocou, não chegamos nem na metade ainda. Então existe possibilidade de recuperação, tem muito ponto a ser disputado ainda, tem muitos jogos. Então o Grêmio, o que ele faz? Ele vai ter o jogo na quarta-feira, é o primeiro jogo, né, da semifinal contra o Atlético Paranaense. Lógico que ele vai poupar alguns jogadores dentro do equilíbrio que o Renato pretende para a equipe para ter os melhores jogadores na quarta-feira. A prioridade do Grêmio nesse momento não é o Campeonato Brasileiro, são outras competições. E aí ele dá a oportunidade para o elenco todo poder mostrar o seu potencial, enfim, para que todos possam ter a oportunidade e até conquistar o espaço. Porque uma equipe de alto nível, uma equipe que conquista título, ela não tem só 11 jogadores, né? Ela tem que ter mais. E alguns jogadores que não vêm atuando vão ter oportunidade agora contra o Flamengo no final de semana. Olha o Grêmio, o Grafite. Tem alguns titulares relacionados, mas talvez não comecem a jogar. A escalação especulada pela imprensa. Júlio César, Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba. Darlan ou Matheus Henrique, que é titular. Tassiano, Galhardo, Luan, Pepe e Luciano. Everton fica no banco. Desses aí, só talvez o Matheus possa ser o titular, né? Quer dizer, a diferença é grande. Quer dizer, o Grêmio realmente está pensando mais no jogo com o Atlético Paranaense, Copa do Brasil. Mas não deixa de ser uma boa equipe. Se você ver essa escalação do Grêmio, é uma equipe que... David Braz, um grande jogador. O Paulo Miranda é experiente. O Léo Moura tem jogado. O Léo Moura está nesse rodízio mesmo. Está funcionando bem assim. O Tassiano, o próprio Galhardo, o Luan, Pepe, o Luciano teve uma grande fase recente, atual, né? Agora ele está se readaptando a uma casa nova. Se Darlan é um canhotinho que joga no meio, bom jogador, organizador de jogo, gosta da bola. Quer dizer, o Grêmio tem um bom elenco. O Grêmio tem um bom elenco e esse time pode ser alternativo, considerado, segundo time, enfim, cada um denomina de uma forma. Mas tem a confiança do Renato e é uma boa equipe. É uma equipe que vai competir e que vem aqui em condições de vencer o Flamengo. E agora eu ia falar uma questão do Flamengo, Thiago, que eu deixei passar, o seguinte. O Flamengo precisa se preocupar e olhar um pouquinho para a questão de lesão do time. O Flamengo vem machucando alguns jogadores e nesse processo, inclusive do Jesus... Ricardo, uma das teorias é porque é uma comissão técnica toda nova. Você acha que passa por isso? Não, também passa por isso. A gente já nos clubes, né, quando a gente ainda era atleta, já aconteceu isso. Mas aí é que tem que ter o cuidado, né? Porque, lógico, lá o Flamengo tem, com certeza, além da comissão técnica que veio com o Jesus, tem toda uma estrutura fixa. E quando eu falo estrutura fixa, é fisiologia, né? A parte do departamento médico, a parte de análise de desempenho. O Flamengo tem uma estrutura enorme. Então, esses profissionais participarem, né? Mesmo que isso não se tenha a possibilidade, que nem toda a comissão técnica dá espaço para os profissionais do clube participarem, trabalharem. Mas há necessidade, porque são vários jogadores importantes com problema muscular. E isso numa fase decisiva, porque o Flamengo tá numa fase decisiva na Libertadores, está no Campeonato Brasileiro, acaba fazendo falta. Define o ano esses próximos jogos, esse mês
de agosto define um ano para alguns clubes, né? O próprio Flamengo já saiu da Copa do Brasil. É importante o Ricardinho colocar isso, porque na chegada do Jesus, o Flamengo não fez uma pré-temporada boa, que teve o fato da Florida Cup. Queira ou não, tu vai para a Florida Cup, tu não consegue fazer a pré-temporada que é necessária para preparar a musculatura para o restante da temporada. Que considere a Florida Cup uma pré-temporada, não é a mesma coisa. Sim, mas não, você tem os jogos, você não pode treinar com a mesma intensidade, porque você tem os jogos, você tem o fato de estar com a família lá, passeio, folga, essas coisas. Não é a preparação normal, aquele negócio que você pega o time 15 dias, vai para uma cidade, fica no hotel se preparando, fazendo a preparação. É diferente. Tem tudo isso. E com a chegada do Jesus, o Jesus deve ter dado uma carga de treinamento físico para os caras na pausa da Copa América, certeza. Aí junto com a preparação que não foi bem feita, não tô culpando a comissão técnica, o departamento de fisiologia do Flamengo, não, mas é coisas que a gente acompanha aqui no dia a dia. Explica um pouquinho como é que funciona essa mudança de preparar. Tem um que foca mais em força, mais em velocidade. O que muda? Por que às vezes pode dar problema físico? Porque o desgaste, o desgaste muscular, o trabalho, o nível de exigência do trabalho, né, as condições o Flamengo tem, mas eu falo assim, você chega o Jesus chegou, já estava na parada da Copa América, né, eu já estava jogando ainda. Ele deve ter feito ali na volta dos jogadores, os jogadores tiveram uma semana de folga, 8, 10 dias e tiveram a intertemporada. Ele deve ter dado uma carga maior de treinamentos físicos para preparar a equipe para o restante da temporada. E alguns jogadores devem ter sentido isso, que não é normal. O Rodrigo Caio, o Lincoln, a do Diego a gente não pode colocar no coisa de lesão muscular, que foi uma lesão uma entrada dura. Mas e são jogadores importantes na reta final de campeonato. O Arrascaeta ficou fora, voltou, né? Agora o Gabriel está machucado, porque também a questão... O Bruno Henrique ficou fora por lesão. Então, assim... se você analisar o elenco que o Flamengo tem, são escolhas e tem que ter essa participação, porque tem alguns jogos, por exemplo, o Rodrigo Caio, pelo que a gente acompanhou, ele machucou naquele jogo, quando ele entrou no jogo já havia um desgaste, né? A comissão técnica já sabia do desgaste para aquele jogo. Então, às vezes, tem que tirar o jogador, não tem jeito. Por quê? Porque você arrisca de... mas ele estava numa sequência muito longa também. Você vai ficar fora desse jogo, vai ficar fora de um jogo. Mas acaba não perdendo. Quantos jogos ele vai perder agora por causa da lesão? Ele está falando do Grêmio, da força desse elenco que o Grêmio tem, que mesmo com o time alternativo, Ricardinho destacou vários nomes de destaque. Um deles é o Tassiano, que foi quem deu entrevista hoje e falou sobre esse confronto contra o Flamengo. O importante é dar sequência, dar continuidade ao trabalho, né? Retribuir a confiança que o Renato passa pra gente. Então a gente tem que, quando ele bota a gente em campo é porque ele confia e a gente tem que dar o nosso melhor. A gente sabe da dificuldade que é enfrentar o Flamengo, principalmente em seus domínios, mas a gente não pode se acanhar. A gente vai ter que jogar como o Grêmio vem jogando, se impor também, para quando tiver a brecha a gente matar o jogo. Aí, tem muito time que joga assim, né? Não pode desperdiçar porque as oportunidades não aparecem de baseada. Vamos falar de outro confronto importante